Por quê? Porque o povo, por Deus, escolhido por Deus, pode fazer o que quiser. É os escolhidos que estão fazendo. Então cala sua boca. Não fala. Você nem humano não é. Essa contra os meus direitos humanos de estar no meu país, na minha casa, na minha terra. Eu sou obrigado a sair de lá porque não tem outro lugar, porque o meu pai não consegue morar lá. O que eu fiz? Por que eu mereço tudo isso? A terra minha, eu nasci lá, eu falo a língua, ela existe, nós existimos. Nós existimos, o palestino existe, cara. Eu sou humano. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o Rodrigo Espiuca e você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, que é produzido pela Diocese Anglicana de Brasília. E hoje, sobre o tema Situação de Gaza e territórios palestinos ocupados no contexto de cessar-fogo, eu tenho a satisfação de conversar com o Tarek Mohamed Alada. O Tarek é nascido em Gaza, cresceu nos Emirados Árabes e é casado com uma mulher goiana, hoje residindo em Goiânia, Goiás. Tarek, seja bem-vindo ao Radar Direitos Humanos. Obrigado por me chamar, obrigado por dar o seu tempo aí para essa conversa, para eu falar algumas coisas que eu conheço sobre a situação lá em Gaza. E fiquem à vontade, estamos à disposição. Obrigado. Nós que agradecemos, Tarek. Então, vamos começar falando sobre os direitos nos territórios palestinos ocupados, né? Então, eu gostaria que você começasse falando com as pessoas que nos escutam nesse momento, do ponto de vista de um palestino, cuja família vive hoje em um cenário de violência constante e vivendo diretamente as consequências das violações de direitos. Quais foram as 3 maiores ou mais graves violações de direitos humanos que você ou seus familiares vivenciaram nos últimos tempos? Perfeito. Só se você me permitir, Rodrigo, só você explicar como é que está o cenário, porque quando você fala dos direitos humanos dentro de faixa de Gaza ou na Palestina em geral, a gente está, a situação é extremamente complexa, porque se eu vou começar falando com nenhum direito humano que nós temos, vai ser um chocante e vai parecer que eu estou exagerando. Então, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, pelo nosso ponto de vista, claro, a primeira coisa que a faixa de Gaza foi ocupada em 67. Então, isso aqui é a primeira vamos dizer, coisa ou ato contra direitos humanos, certo? Você não pode ocupar o território dos outros. Mais uma parte é que a gente está falando também da Palestina histórica de 48, certo? E tem várias leis internacionais do ONU que até obriga a Israel a se retirar dos territórios que foram ocupados em 67, que Cisjordânia e faixa de Gaza e a leste da Jerusalém. Então, esse aqui é o primeiro ato contra os direitos humanos dos palestinos nos territórios ocupados. Se a gente vai falar politicamente, que Israel tem o direito de existir, de ocupar território de 48, etc, etc, etc. Então, você é muito mais político, apesar que essa aqui não é minha visão, né, para deixar bem claro. Mas vamos falar pela linguagem que o internacional que está entendendo hoje em dia. Então, essa aqui é a primeira. A consequência dessa ocupação gerou uma violência contínua. A gente está falando de todos os direitos, quanto a comida, bebida, liberdade de movimento, viver nas suas casas, construir a hora que você quer, onde você quer, ou seja, comprar terrenos, fora disso, expulsos das suas próprias casas, assim, Jerusalém, Cisjordânia, etc. Segundo direito humano que eu posso falar agora, que é o geral, é o direito de existir.
porque pelas leis internacionais dos direitos humanos e o ONU, as legislações da ONU, cada povo que sofre ocupação, ele tem o direito de resistir, certo? Mas a gente sabe como é que funciona e que nós somos considerados terroristas pelo fato que nós resistimos à ocupação militar de um Estado que se chama Israel. Agora, a terceira coisa é o direito de trabalho e movimento, porque lá no Cisjordânia, por exemplo, a territória toda é desmembrada, especialmente que vocês já sabem que foi construído um muro que divide os terrenos da Cisjordânia. Então, de qualquer bairro que você andar, por exemplo, a sua casa está num bairro e depois desse muro, essa parede que eles construíram, você não pode, ou com muita dificuldade, de você passar, por exemplo, de onde você mora para onde ficou a sua loja depois dessa parede, ou a escola dos seus filhos, ou a universidade. Quando vem a faixa de Gaza, a coisa sempre foi criada de um jeito de que deixar o povo dependesse 100% do Israel. Comida, bebida, saída, entrada, estudos, coisas básicas, igual energia elétrica, canalização, esgotos, infraestrutura, tudo estava nas mãos dos israelenses. Até quando eles se retiraram em 2002, continuaram com esse bloqueio geral da faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza sempre foi e continua sendo uma prisão aberta. Eu controlo tudo. Se eles puderem controlar o ar, eu acho que eles iam controlar. Acho que deu para entender em geral o que é. Sim, lamentavelmente a gente consegue compreender a situação devastadora para o povo palestino, né? E agora, partindo da premissa de que foi realizado, né, um acordo para cessar fogo. Esse é o contexto contemporâneo. Sim. Quais são as maiores preocupações em relação ao futuro dos territórios, como, por exemplo, Cisjordânia, a faixa de Gaza? Também na perspectiva dos direitos humanos, tá? Daqui para frente, o que se espera e quais são os medos em relação a isso? Cisjordânia, vocês estão vendo já o que está acontecendo lá, que depois que começou o cessar de fogo lá na faixa de Gaza, eles fortemente, não estou falando começaram, porque essa operação militar, ela não parou, mas agora fortaleceram o conceito de tomar a Cisjordânia total, porque pelos acordos que eles fecharam com o Arafat naquela época no Oslo, essas cidades palestinas na Cisjordânia, de novo, eu estou falando pelas leis internacionais, do jeito que o mundo enxerga, certo? Que vai ter as territórias A, B, C e D. A é as territórias que a autoridade palestina tem controle total. B tem controle da autoridade palestina, mas uma observação da ocupação israelense. Se a ocupação israelense o exército israelense pode entrar e sair, tem pontos divididos entre os dois, de militares, né? D é a divisão entre Israel e a autoridade palestina, ou a território palestina, depois do Oslo, o acordo. Enquanto a faixa de Gaza deveria ser livre 100%, sem a existência dos israelenses, mas eles não se retiraram os assentamentos que foram atacados pelo Hamas no 7 de outubro, que é considerado um território palestino, certo? O que espera? Na realidade, a gente já sabe que eles não reconhecem o Oslo, o acordo. Foi um jogo político que o Israel fechou para diminuir o impacto da intifada que nós chamamos da resistência palestina, quando eles usaram pedras contra os tanques e soldados, e ficou muito difícil de Israel explicar essa violência toda contra
crianças e meninos e jovens que estão jogando pedra num tanque. Então tinha que fazer esse acordo para tentar minimizar essa situação e trazer uma autoridade palestina que vai conseguir fazer o papel deles sem ter vamos dizer, o impacto político de imagem no Israel. E vocês estão vendo agora que esse novo governo radical do Netanyahu, que é a extrema-direita, que nunca foi um governo tão direita igual hoje, o Smotrich anunciou que a território da Cisjordânia é um território israelense 100%. E eles vão fazer de tudo para que expulsar os palestinos da Cisjordânia, como aconteceu em 67 e 48. Ou seja, o termo que nós conhecemos como Nakba. Com Gaza, a mesma coisa. Talvez até vocês estão ouvindo que o Trump ele pediu que expulsar os palestinos de faixa de Gaza para o Egito e Jordânia. Na verdade, quando você fala Jordânia e o Egito, o expulso de faixa de Gaza que é para o Egito. Agora, Cisjordânia é para a Jordânia, porque a divisão, ou não é a divisão, as fronteiras entre Gaza e Egito, e as fronteiras entre Cisjordânia e Jordânia. Então, quando você fala expulso para Cisjordânia e Egito, está falando de Gaza e a população em Cisjordânia, o que está acontecendo. Qual os medos que nós temos? Que o governo do Netanyahu, ele, como é extremamente direita, e agora sobrou o Smotrich, e Smotrich já deixou bem claro que se vai para a próxima fase do cessar de fogo, ele vai se retirar do governo, vai sair do governo. Significa que o governo do Netanyahu vai cair. Significa que o Netanyahu vai ser preso pelos casos criminosos que ele cometeu de corrupção, etc. Então ele é obrigado de deixar Smotrich no governo para ele não ser preso. Ele, o que estou falando, Netanyahu. Então, não sabemos como é que vai ser. Com esse tudo, você consegue ver que tem uma possibilidade grande que o cessar de fogo na próxima fase vai ser derrubado por eles, achando qualquer motivo, e recomeçar a guerra de novo. Porque até agora, por exemplo, eles não estão permitindo 100% do acordo que eles fecharam, de deixar abertamente entrar ajuda humanitária. Eu não sei como é que no Brasil, em português, o ONURWA, que é a Sociedade Internacional, a Organização Internacional de Ajuda dos Refugiados, se atuarem dentro de faixa de Gaza ou dentro do Israel, né? Então, eles estão embarrando todas as ajudas humanitárias, tendas e tudo. A ideia é que é uma situação que eles vão dificultar a vida para quem voltaram para o norte de Gaza, continuar sendo inabitável, para que o povo de Gaza decidir sair sozinho para o Egito. Esse aqui talvez é o plano. É isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, muito obrigado, Tarek. Eu que agradeço. Agora, na tua opinião, daqui para frente, quais são as medidas mais urgentes que a comunidade internacional precisa formar para garantir que os direitos humanos passem a ser respeitados? O que precisa ser feito já, imediatamente, pela sociedade internacional? Obrigar Israel, pelo menos agora, nesse momento, que já passou 12 dias, até o 42º dia, que a primeira fase termina, obrigar Israel a cumprir a parte dela do acordo. Porque Hamas até então, porque eu falo em árabe, Hamas é feminino, porque é uma organização feminina. Então o Hamas está cumprindo a sua parte do acordo 100%. Israel não está cumprindo nem 60%. Eles são obrigados, especialmente o que eu acabei de falar, ajuda humanitária, tendas, água, comida, etc. Então tem que já forçar eles, já que foi acordo, eles assinaram esse acordo, e que cumprir a parte deles de acordo. Então essa aqui acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é participar de uma maneira
forte, sem hipocrisia, né, que a gente está vendo maiores das bases, das vezes, pelo poder dos Estados Unidos em cima das organizações humanas, obrigar os Estados Unidos a cumprir, ou fazer Israel cumprir e entrar em negociação nos outros fases do acordo para terminar com a guerra, né? Se não for, pelo menos, questionar o senhor Trump, por que o senhor acha que ele tem direito de expulsar povos da sua própria terra? Nós entendemos que é o seu aliado, que é a sua base militar lá, você está dando todas as armas, você está ajudando com todo, acabou de liberar, de vender as bombas de 2.000 quilos, né, que 2 toneladas, que é uma devastação grande de um lugar bem popular. Por que você está permitindo isso? Então, acho que os direitos humanos, eles estão vendo e sabendo a hipocrisia e a pressão que os Estados Unidos está em cima deles. Mas a primeira coisa, nós entendemos que os Estados Unidos é um superpoder, que todos esses direitos humanos e leis internacionais não é para eles, não. É para nós, né? Nos fracos. Mas, pelo menos, obriga eles a cumprir a parte do acordo. Agora, deixa o povo beber água, comer comida, ficar em tendas, antes de começar a matar eles de novo. Simples, é só isso que nós estamos pedindo. E em relação às mulheres, crianças, pessoas idosas, tu tens alguma notícia, como tem sido esse retorno após o cessar-fogo? Como é que está a situação dessas pessoas vulnerabilizadas? Eu não sei se vocês estão assistindo às imagens, mas as pessoas estão voltando do sul para norte andando. A gente está falando de 10, 12 quilômetros a pé. Idosos, mulheres, crianças. As imagens não mentem. Estão ali para quem quer assistir, né? Quem quer ver, né? Morreram gente durante o caminho. Eles sabem que eles vão voltar para lugares. Na realidade, quando a gente fala voltando, a gente não está falando que eles saíram de um lugar maravilhoso para um lugar devastado. A Gaza toda foi devastada. A gente está comparando entre uma devastação com outra. Então aí você vê o melhor entre o ruim. Porque eles estavam na tenda, sem comida, sem bebida, raro, sem condições, sendo bombardeados. Quem quer ver, quem se interessa mesmo, conseguiu ver as tendas dos refugiados lá no sul, de faixa de Gaza, sendo queimados vivos pelas bombas, né? Então, para quem quer ver, né? Então, na realidade, eles não saíram do Paris indo para a faixa de Gaza. Eles saíram de uma região devastada para um lugar mais devastado ainda. Por quê? A minha terra. Eu não vou sair da minha terra e não vou entregar a minha terra. Nem que eu morra. Eu sei que eu vou ficar num lugar difícil e inabitável, mas é a minha casa, a minha terra. Então, como é que você imagina as mulheres? Por exemplo, a minha tia, quando estava morando em Dubai, ela ligou para mim chorando. Ela vivia numa casa muito boa. Ela ligou para mim uma vez, quando estava em Dubai, chorando, pedindo dinheiro para comprar uma tenda, pelo menos. Ela falava o jeito que ela entrava no banheiro, como é que era difícil para ela, como mulher doente, achar o remédio dela. Esse aqui no sul, que a gente está falando que é um pouco melhor condição, menos genocídios aconteceram lá. Então, dos 50, 60 mil, lá no sul, somente uns 10 ou 15. Entre os 100 mil feridos, somente 60 mil ou 40 mil só de feridos. Então, na realidade, imagina as mulheres, crianças, velhos, doentes, estão vivendo nessas condições. E estão indo para o lugar mais difícil ainda. Lamentável, terrível a situação
das pessoas diante da violência do Estado de Israel. Claro que agora eu gostaria que você pudesse compartilhar com quem nos ouve um pouco da tua vida, né? Você falou que cresceu, você nasceu em Gaza, cresceu nos Emirados Árabes, mas vamos falar um pouco da tua infância. Tu podia compartilhar conosco duas lembranças. Claro. Uma lembrança positiva da sua infância em Gaza e, em contrapartida também, fazendo um contraste, né, uma lembrança mais recente que te marcou negativamente durante esse conflito. Certo. Talvez vai ser um pouco estranho do que eu vou falar, né? Mas isso aqui tem a ver com a fé, com o jeito que você cresce e tudo mais. Só para falar para você, só para explicar para vocês, eu nasci na faixa de Gaza, mas eu cresci em Dubai pelo fato que o meu pai era engenheiro de petróleo. Então ele morava em Dubai. E ele, como palestino, da território de 48, porque ele lembra quando ele tinha que sair das casas dele, que hoje se chama Israel, que é uma cidade que se chama Ramla, depois dos massacres das milícias israelenses naquela época, que é a Haganah, entre outras, que na realidade foram reconhecidos pelos ingleses, que são grupos terroristas, certo? Ele lembra quando eles saíram de lá e migraram para Gaza, como refugiados dentro de Gaza. Refugiados palestinos do território 48 dentro de faixa de Gaza. Até que resolver para eles voltarem de novo para suas casas. E talvez por isso você consegue ver essa conexão com a chave, o símbolo da chave dos palestinos, né? Que os avós estão passando para os netos para que um dia voltarem para as casas que eles foram expulsos. Então, meu pai cresceu como refugiado da território de 48 dentro de faixa de Gaza. Em 67, quando Israel tomou o faixa de Gaza e acabou tomando o território palestino todo, naquela época meu pai estava no Egito estudando engenharia. Como ele estava fora, ele perdeu o direito de ficar, ou seja, ou retornar para a faixa de Gaza. Por quê? Porque começou uma nova era antes de tomar Gaza e depois de tomar Gaza. Então, quando eles tomaram Gaza, tudo que estava fora, por um motivo ou outro, estudando, negócios, tratamento, o que seja, nunca mais poderá voltar. Então, ele virou refugiado no Egito, perfeito? A minha mãe é da família de Gaza. Então, ela tem o direito de ficar, que eles falam. Não é de ficar mesmo. Mas se você vai botar em português mesmo, de presenciar. Você pode se presenciar dentro de faixa de Gaza. Só que você não pode ficar fora de faixa de Gaza por mais de 2 anos. Porque se você sair, você não pode voltar mais. Meu pai casou com a minha mãe, um refugiado, fora de Gaza, com a minha mãe, que tem o direito de ficar dentro de Gaza. E ele levou ela para Dubai, para onde ele trabalhava. E como ele não tinha como morar em Gaza. Então, quando meu pai perdeu o trabalho lá, como ele é estrangeiro dentro de Dubai, que até hoje é a mesma coisa, ele não poderia ficar com seus familiares, porque a gente dependia dele para ficar lá. E como ele perdeu o trabalho, então ele não tem direito de ter a sua família lá, nem ele, certo? Ele tem que sair. Então, nós voltamos para a faixa de Gaza, eu, minha mãe e meus irmãos. Eu estava na 5ª série. E lá, meu pai não poderia voltar, não poderia estar. Então, ficamos eu, a minha mãe e meus irmãos 2 anos lá em Gaza. Por quê? Porque como a minha mãe tem o direito de ficar, e lá no Israel você vai pela mãe, então nós, como somos os filhos dela, nós temos o direito de ficar. Que depois do Oslo virou passaporte, ou não é passaporte, que se chama documento da autoridade palestina, certo? Esses 2 anos que eu morei em Gaza, começou a primeira intifada. E eu vou te falar uma coisa, foram as melhor época da minha vida. Porque depois desses 2 anos, a gente voltou para Dubai,
certo? O que foi bom naquela época? Que a intifada, que a época que jogou pedra, tiraram, pegaram na prisão. Eu tomei muitas porradas porque eu jogava pedra. Eles entraram nos bairros, eles entraram nos apartamentos, jogaram você fora da sua casa, jogaram no chão, várias, que não é o caso, talvez, que vocês querem ouvir, mas todo tipo de opressão que nós passamos, mas era a parte melhor da minha vida. Por quê? Pela primeira vez eu estou entre do meu povo. Eu não sou estrangeiro num país que não me quer. Eu estou no meu país, entre meus primos, entre meus tios, tias, avô, povo, todos de Faixa de Gaza. Então eu nunca me senti em casa antes. E pela primeira vez eu estou em casa. Eu estou fazendo minha parte para a minha terra. Eu estou jogando pedra, eu estou participando na luta para o meu povo. É claro que para mim, naquela época, no Quinta-feira, era uma brincadeira, né? Eu não entendia diretamente o que estava acontecendo. Eu penso que tem um soldado, ele não devia estar lá, eu vou jogar pedra nele para ele sair, porque todo mundo está jogando pedra. Depois que o meu pai arranjou um trabalho, ele conseguiu se estruturar de novo, ele nos chamou para lá. E essa época da minha vida era tortura para mim. Eu nunca quis mais ficar lá, eu não quis mais ficar vivendo essa opressão, que você não pode falar, que você está longe da sua família, você não pode falar da Palestina, você não pode falar da política, você não pode participar numa organização que vai te ajudar. Não existe direitos humanos nos países do Golfo, né? Você tenta te lembrar que, cara, você não é um de nós, você veio para cá para procurar oportunidade. Então se comporta, eu vou te expulsar você e a sua família toda. Então tem essa pressão do seu pai, da sua mãe. Cara, não faz besteira, porque a gente não quer ser expulso, a gente não tem lugar para ir. Como é que a gente vai fazer? Então se comporta, engole, não responda à autoridade, fica calado. Então a gente viveu nessa pressão toda. Essa contra os meus direitos humanos de estar no meu país, na minha casa, na minha terra. Eu sou obrigado a sair de lá porque não tem outro lugar, porque o meu pai não consegue morar lá para conseguir, mas não conseguiu. Não deram para ele o direito de ficar ou se reunir, né, os familiares que a gente fala, né? Porque a ideia deles era esvaziar, não retorno dos refugiados fora. Então eu vivi a vida toda, essa foi a minha vida. Até que eu saí de lá e fui para a Rússia para estudar, né? Com 17 anos eu terminei o colégio, fui para a Rússia para estudar, fiquei lá 8 anos. Aí comecei a sentir a liberdade, sabe? De se expressar, apesar de tudo, na Rússia, mas se compara a Rússia com o mundo árabe, é uma liberdade, meu amigo. Depois eu voltei para Dubai, só que era na época de 11 de setembro de 2002, que eu terminei a universidade. Aí eu fui marcado mais terrorista ainda. Primeira coisa, que eu sou palestino de Faixa de Gaza, você é terrorista. Aí depois você é muçulmano em geral por causa de 11 de setembro, então você é um terrorista total, lascado. Eu não consegui terminar meu estudo, porque não conseguia voltar para a Faixa de Gaza. O único lugar que poderia fazer a minha residência como médico, e tentava procurar outros lugares, mas era marcado de Faixa de Gaza, 11 de setembro, quem vai te receber? Fiquei uns 7, 8 meses procurando, tentando terminar a minha residência, só que não deu. Não sei como, foi negado da Embaixada de Canadá. Aí um amigo meu foi lá, falou para mim, cara, tô tentando ir para a Inglaterra, ele é egípcio. Aí eu falei, cara, não vão me aceitar nunca, de jeito nenhum. Mas o fato que Londres ou Inglaterra estava com deficiência de médicos, eles aceitaram. Eu não, até hoje, eu lembro aquele dia que eu fui lá achando que vai ser mais uma negação, mas vamos lá. Só que me deram o visto. Aí eu fui para a Inglaterra. Aí eu descobri que, como meu pai não tem o poder financeiro, então eu tinha que trabalhar. Aí eu fiquei legal lá na Inglaterra, né? E não dava para... Eu tinha que trabalhar 18 horas por dia para conseguir sobreviver, porque quando um cara legal ganhava 10 libras, eu ganhava 3 libras por hora. Então eu tinha que trabalhar horas. Então era o mínimo que eu trabalhava, eu lembro, 18 horas, às vezes 24 horas direto, depende. Encontrei a minha esposa, Bárbara,
nós casamos, decidimos, vamos para Goiânia. E foi isso aqui em 2006. Em 2006 nós viemos para cá em Goiânia, comecei como professor de inglês. É claro que já passou muito tempo para falar da medicina, especialmente assim, tinha muito sofrimento, muitas derrotas. Eu limpava chão, então em vez de ser médico, eu lembro a primeira vez que eu peguei o rolo para limpar o chão, eu começava a chorar, né? Descarregar caminhões. Eu lembro o primeiro dia depois que eu descarreguei a caminhão, eu não consegui levantar de manhã, eu caí, porque o corpo todo estava destruído. E isso tudo eu sou um exemplo de muitos palestinos. Imagina que mora lá. Esse ódio, essa raiva, tudo isso aqui por vocês, por sua ocupação, por causa dos Estados Unidos, por causa da Europa, que está apoiando esse Estado terrorista, que está fazendo isso conosco. O que eu fiz? O que eu mereço tudo isso? A terra minha, eu nasci lá, eu falo a língua, ela existe, nós existimos. Nós existimos, o palestino existe, cara. Eu sou humano. Por que eu estou sendo tratado desse jeito? Por que eu estou sendo odiado desse jeito? O que eu fiz como Tarek, como fulano, como ciclano? O que eu fiz? Não peguei minha arma. Então, na verdade, você cria em você essa coisa que quer saber, cara, vai chegar um dia, vou acabar com vocês todos. Tem um ódio de todo mundo todo. Todos estão participando nessa injustiça minha. Todos são parte pela hipocrisia, pela ignorância, pelo não saber, para não ler. E vocês falam que vocês são de direitos humanos, ou americano, ou europeu, bonitinho, você fala de direitos humanos, mas o único humano que não existe para vocês sou eu. Então, quando aconteceu o 7 de outubro, é uma coisa, finalmente nós conseguimos. Eles estão nos matando anos e anos e anos e anos, e nós negociamos, e paz, e fizemos tudo, e ninguém quer ver a gente. E você está falando que eu estava errado de fazer 7 de outubro, cara? O que você quer que eu faça? O que você quer? Um povo que vive mais de 70 anos debaixo dessa tortura toda? Nenhum direito humano, nada, é um animal. Às vezes você sentia que, cara, eu quero ser desses cachorros que eles cuidam. Me considera como cachorro. Mas nem isso você merece ser. Por quê? Porque o povo, prometido por Deus, escolhido por Deus, pode fazer o que quiser. Quem é você para falar que eu sou humano? É os escolhidos que estão fazendo. Então cala sua boca. Não fala. Você nem humano não é. Eles falaram isso. São animais e nós vamos terminá-los. Eles falaram. O próprio governo israelense falou. Então você imagina esse 7 de outubro. Aí a minha vida mudou. Eu estava em Dubai. Eu falei para minha mulher, não aguento mais. Eu não consigo ficar calado. Porque se eu falar alguma coisa sobre a Palestina, o país unista dos Emirados Árabes, ele ia me botar em prisão, ia me torturar, ia pegar minha família toda. Eu falei, pelo menos eu quero postar, eu quero falar, quero participar, quero sair na rua, quero levantar a bandeira palestina, quero explicar para as pessoas o que está acontecendo lá. Eu quero falar, gritar, eu sou humano. Eu tenho o direito de me proteger, de resistir, de pedir a minha terra de volta. Então nós saímos de lá e viemos para cá. Encontrei com um povo maravilhoso, eu não achava, nem pensava. Do comitê do palestino aqui em Goiânia. Eu vi que tem pessoas, na realidade, a gente via o que está acontecendo nas ruas nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas acordando, as pessoas já entrando na história e lendo e ver a injustiça e a participação deles nesse massacre nosso por mais de 75 anos. Eles saíram nas ruas, eles viram a morte, descobriram a cara feia, horrível desse regime sionista, que eles podem matar, podem fazer o que eles querem, você não pode falar nada, não. Hoje Trump vem falar, quem participa com opinião contra Israel, ele vai ser deportado, vai ser preso. Cadê a liberdade da opinião que vocês estão falando? Cadê os direitos humanos que vocês estão falando? E somente você pode praticar essas leis, esses direitos, se for do jeito que nós queremos. Se você vai contra o sistema, nós vamos acabar com você, com direitos humanos, com a justiça internacional, corte internacional. Tudo isso aqui não feito para nós, foi feito para vocês, para controlar vocês. Então cala a boca. É isso. Estamos aqui.
tentando mostrar para as pessoas que nenhum povo escolhido por Deus vai cometer essas barbaridades, esses crimes todos. E se você é escolhido por Deus, que você está fazendo tudo isso, então quem que é o escolhido por diabo? Desculpa aí, gente, mas eu tinha que falar, com todo respeito. Muito obrigado, Tarek. Eu que agradeço. Por tuas palavras viscerais, por tuas palavras de quem sente na pele, não é? De quem convive e de quem sente na sua própria existência. Eu queria fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar esse nosso encontro. Qual é a tua perspectiva em relação ao comportamento do Estado brasileiro, do governo brasileiro? Vamos falar agora qual tem sido o papel do Brasil nesse contexto, como que a política nacional brasileira, especialmente agora em que estamos experimentando o governo do presidente Lula, qual tem sido o papel, o comportamento e qual deveria ser o papel e o comportamento do Estado brasileiro nesse contexto? Certo. Para minha visão política, eu sou como Tarek, por exemplo, eu não olho para o presidente ou para o governo, que ele é o meu dono. Eu olho para eles como serventes públicos, funcionários públicos. Eles têm que cumprir o seu papel. Se não cumprir o seu papel, cai fora, vem outro. Então, eu nunca fico lá... Eu não acredito... Ou seja, eu entrego uma ideia, não é pessoas. Porque as pessoas se corrompem, têm interesses e tudo mais. Perfeito? Então, eu sempre me posiciono em ideologias. Então, se você é meu presidente, eu entendo que ou você faz sua parte, ou cai fora, vou trazer outro. Entendeu? Eu não tenho essa paixão pela pessoa. Eu não vou me morrer por uma pessoa. Eu morro por uma causa. Então, para mim sempre foi assim, certo? Eu estava em Dubai, eu fui exercitar meu primeiro voto. Eu pulava na embaixada, e todo mundo já tirou a minha mulher, desculpa, pessoal, mas é a primeira vez que ele vai votar na sua vida, como cidadão. Nunca tinha votado antes. Eu vivia ditador a vida toda, ou sem direitos ao fim da toda. Então, eu acho que foi honesto do presidente de reconhecer o que está acontecendo em faixa de Gaza como genocídio, né? Abertamente, claramente, porque eu prezo essa coragem, porque não é fácil. As consequências são grandes. Você está contra o sistema sionista no mundo todo, especialmente aqui dentro do Brasil. E nós sabemos qual a força sionista dentro, é o lobby israelense, o lobby... Eu não gosto de falar judeu, porque os sionistas não são judeus só. Você pode ser sionista sem ser judeu. Na realidade, o judaísmo foi prejudicado pelo sionismo, né? Porque a gente está vendo muitos judeus nos Estados Unidos estão falando, não é nosso nome. Nós não aceitamos mais um holocausto aí no nosso nome. Certo? Nós fazemos esse holocausto, então estamos fora. E o Estado sionista do Israel, dos Estados Unidos, está atacando aqueles judeus, certo? Desmoralizando eles. Dentro da própria Palestina, muitos judeus que estão contra, né? E eles estão sendo massacrados lá. E a gente está falando de religiosos, rabinos, etc. Mas eles não querem mostrá-los, porque não são sionistas. Aliás, o Haredim, que eles são contra exercitar o exército, eles estão sendo agora ameaçados que tem que ser jogado fora do Israel, entendeu? Agora, voltando para o Brasil, nós sabemos a posição do presidente, mas a gente sabe também do lobbies aqui dentro, comprar de armas, comprar de produtos, relações comerciais. O Brasil é o maior exportador do petróleo para o Estado sionista, um dos maiores compradores de arma. Essa aqui tem que parar. É um Estado terrorista. Pelo fato que o Corte Internacional decidiu que Netanyahu é um criminoso, por lei. Não é o que eu estou falando. A lei está falando. A internacional está falando. Ele e o ministro de defesa dele. Então é um Estado terrorista. Então, óbvio que ele está cometendo atos terroristas. E você não consegue romper relação? Você não pode parar de comprar arma? Por quê? Por que está ainda exportando petróleo? Dinheiro? Não é, não. Você está mantendo aquele Estado. Porque você tem um lobby aqui forte que não permite cumprir o que o presidente falou. Então, se o presidente falou, esse foi muito bom para o nosso movimento, que a gente conseguiu ter liberdade, ou se fosse outro governo, ia nos sufocar, né? A gente ia estar preso, a gente ia estar, deportado, porque é direita extrema. Não tem respeito. Ele, assim, é óbvio, o Trump
A Alemanha, eles não respeitaram a outra opinião. E fala de respeito e tudo mais. Então, o presidente fala que é um Estado, ou seja, um genocídio, e todos os órgãos públicos de baixo estão mantendo essas relações, se não fortalecendo elas, para bancar aquele genocídio. Então, se você vai comprar arma, sabendo que é um genocídio, você está participando. E você tem que pagar por isso. Então, por exemplo, quando depois do genocídio, o nosso governador aqui vai lá no Israel para mostrar simpatia e depois fechar acordos de comprar arma, o que você quer dizer com isso? Se explica aí, cara. Então, no mínimo, tem que romper esses tipos de relações para botar pressão para parar de matar as pessoas e sentar e negociar. E criar, pela lei internacional, o Estado palestino, que está no ONU. Quem está parando tudo isso é Israel. Por que você não obriga eles, então? Essa que é a minha posição. Tarek, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco a tua história e abrir nossos olhos para certas situações do nosso estado brasileiro e também, especialmente aí do estado de Goiás. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para você trazer suas considerações finais para as pessoas que ouvem hoje o Radar Direitos Humanos. Primeiramente, eu peço desculpas à minha emoção. Eu fiquei muito emocionante, assim, mas eu estava tentando me controlar muito, mas a coisa é muito, muito emocionante. Perdi muitos dos meus familiares num ataque 24, no outro ataque 7, os outros 5 jornalistas que antes do cessar-fogo, um dos jornalistas era meu primo, as minhas tias ligando, chorando, meus primos. Então a coisa a gente vivia, para vocês terem uma ideia, eu não conseguia trabalhar e não conseguia fazer nada. Você acorda chorando, 15 meses assim, de extrema emoção, você vendo o seu povo sendo exterminado. Eu não tenho muitas mensagens, não, mas eu não entendo como é que você pode justificar. Até se você aceita que 7 de outubro, não aceita, não entende, você acredita a versão deles da história, decapitaram de crianças e tudo mais, que eles não têm nenhum vídeo para mostrar, as pessoas somente acreditaram, sem ver, e negaram tudo que está sendo televisionado 24/7. Essa aqui é uma posição que eu não entendo. Não justifica essa barbaridade, não justifica essa matança toda, essa destruição toda. Mais de 360 quilômetros quadrados foram destruídos em 15 meses. Jogar bombas de 2.000 toneladas, matar crianças, proibir comida, proibir bebida, alegando que os militantes estão dentro da população. Seja na parte humana da história, pelo menos. Seja justo, só isso. Obrigado. Muito obrigado, Tarek Mohamed Alada. O Tarek nasceu em casa, ele cresceu nos Emirados Árabes e hoje ele está casado e vive com uma mulher goiana em Goiânia, no estado de Goiás. Eu sou Rodrigo Spiuca e você ouviu o podcast Radar Direitos Humanos. Eu desejo que você permaneça seguro e saudável até o nosso próximo episódio. Amém. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.